Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar de autismo hoje? Por quê, né? Porque hoje, 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para falar desse assunto que ainda leva, algumas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, a terem muitas dúvidas acerca do tema. E falar de autismo faz parte da minha vida, vem fazendo parte da minha vida ao longo da minha formação, do meu campo de trabalho, tanto acadêmico quanto clínico, uma vez que eu tive contato, com pessoas com autismo lá no início da minha graduação, e de lá para cá eu venho trabalhando, estudando e pesquisando o autismo, que cada vez mais está sendo abordado de modo mais frequente, a fim de que nós tornemos, esse assunto cada vez mais conhecido por toda a sociedade. Mas ainda restam algumas dúvidas acerca do autismo, principalmente dúvidas em termos de diagnóstico, de manejo, de intervenção adequada. Então, falar de autismo, a pergunta que se faz é: o que é o autismo? O que é o autismo? O que causa o autismo? E que maneira abordar corretamente, Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno que é gerado ainda no processo de desenvolvimento da criança, E quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente entende que é algo a nível cerebral, funcional, que desencadeia uma série de comprometimentos no desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo. Então, quando a gente fala de diagnóstico de autismo, a gente tem que entender que existem critérios diagnósticos. Existem comportamentos autísticos, mas existem alguns critérios que foram preconizados para nós fazermos um diagnóstico, para nós podermos ter um diagnóstico. E quando a gente fala de autismo, a gente vai olhar fundamentalmente o comportamento, porque não existe um exame clínico, um exame de imagem, não existe um exame laboratorial que se faça, que se possa fazer para descobrir se a pessoa tem ou não autismo, se a criança tem ou não autismo. Então, em termos de critério diagnóstico, a gente vai olhar, a gente vai observar o comportamento da criança. O comportamento, e a manifestação de alguns comportamentos que devem estar presentes, de acordo com o CID, de acordo com o DSM, corrigindo o DSM-5, que devem estar presentes até os 3 anos de idade. Isso não significa que após 3 anos não possa se fazer um diagnóstico, e é muito comum que se faça um diagnóstico tardiamente, não precocemente, que seria o ideal. Mas, fundamentalmente, os diagnósticos, os comportamentos, que compõem o critério diagnóstico, eles devem estar presentes até os 3 anos de idade. E quais seriam esses comportamentos que vão afetar, a criança e que vão comprometer o desenvolvimento da criança? Um dos grandes marcadores e que logo chama a atenção, da família é o comprometimento da comunicação social dessa criança, o comprometimento do desenvolvimento da fala. Muitas vezes os pais chegam ao consultório com essa queixa. A queixa principal é essa: a criança fez 1 ano, fez 2 anos e não desenvolveu a fala, não conseguiu se comunicar, E acaba utilizando de alguns comportamentos de modo a substituir a fala. E dessa forma, nós conseguimos entender que já acontece um atraso naquele desenvolvimento. Uma criança com 2 anos que não fala, funcionalmente, que não tem um repertório verbal ampliado, funcional, nós já entendemos, com autismo ou sem autismo, que está existindo um atraso de fala. Então, imediatamente essa criança ela tem que partir para quê? Para uma intervenção com fonoaudiólogo, para que essa fala seja trabalhada, independente de diagnóstico de autismo. Atraso de fala, gente, tem que ter intervenção, tá? Sem diagnóstico, mas tem que ter intervenção.
Então, a outra área que nós observamos no autismo é o comprometimento da sua socialização. Essa criança apresenta comprometimento na sua relação, na sua inter-relação com os seus pares, na sua inter-relação com os seus colegas de escola, por exemplo. Se a criança não vai para a escola, mas ela tem os familiares, que é o primeiro ambiente ali. A família é o primeiro ambiente que a criança faz parte, então é naturalmente que é na família que ela vai manifestar os seus primeiros engajamentos sociais. Então, a criança com autismo que apresenta, né, comportamentos em termos de comprometimento social, e naturalmente esse é um dos critérios, vai ter uma dificuldade nessa interação e nessa relação com os seus pares, com os seus familiares ou com as pessoas que compõem o seu entorno social. Manifestações em termos de quê? Dificuldades de estar junto, de estar próximo, no toque, dificuldades do toque, né? Crianças com autismo apresentam, na sua grande maioria, dificuldades no toque, no abraço, não evita, fica mais esquivo ao contato físico, por exemplo. E isso começa a chamar a atenção e a angustiar os pais, que naturalmente querem estar muito próximos aos seus filhos e à família também, o vovô, vovó, titio, titia, os primos querem estar nesse contato e começam a perceber que a criança tem certas restrições em termos de toque, em termos de contato. Esse é um dos pontos também que chama a atenção e que ajudam a nós clínicos identificarmos potenciais riscos ao autismo. Outros comportamentos muito presentes no autismo, que também são critérios diagnósticos, é a presença de estereotipias que essa criança vai apresentar em termos globais do seu desenvolvimento. Podem ser estereotipias motoras, com a manifestação, por exemplo, dos flaps, que naturalmente é o balançar das mãos, né, que acaba significando uma forma dessa criança se reorganizar quando há uma descarga de emoções. A criança ela vai apresentar estereotipias porque é a forma com que essa criança tem de se reorganizar emocionalmente, pular, balançar as mãos, balançar-se para frente e para trás também é um comportamento muito observado, dentre outros comportamentos motores que a criança vai apresentar. Estereotipias vocais. Criança apresenta repetições de um mesmo som, as chamadas ecolalias, repetições de frases que fica escutando, repete várias vezes a mesma frase de modo incansável, acaba também chamando a atenção, né, daquela mãe, daquela professora que está ali. Então é importante observar a frequência com que essas emissões elas são realizadas pela criança. É importante observar se esses comportamentos eles são de alta frequência ou de uma frequência mais baixa em algumas situações que a criança está. Um ponto importante a se observar no diagnóstico é a criança que tem diagnóstico de autismo, ela vai ser autista em múltiplos ambientes, em todos os ambientes, né? Então é muito comum a gente ouvir no consultório e em outros ambientes, né, onde a gente se depara com uma possível quadro de autismo, ouvir dos pais ou dos cuidadores: o meu filho em casa é normal. Mas a professora diz que lá na escola ele apresenta coisas que na minha casa ele não apresenta. Bom, nós podemos interpretar isso, né? Emocionalmente, os pais eles nunca estão preparados para um possível diagnóstico. Então, é muito possível que os pais eles não consigam avaliar o comportamento da criança por esse comprometimento, devido a esse comprometimento emocional, né? E na escola, a professora, além da criança, ela vai ter outras crianças que servirão de alguma maneira de parâmetros, né, comparativos, porque crianças na mesma idade, crianças que pertencem a um grupo social, a um determinado nicho de desenvolvimento, contexto social, acabam tendo marcadores específicos de comportamento, né? Então,
acaba que na escola, e a escola é um ambiente, é um dos ambientes que os primeiros sinais são observados de modo menos comprometedor emocionalmente, menos comprometido emocionalmente, né? Porque as professoras, os professores, eles têm um olhar mais técnico sobre aquele comportamento. E aí é muito importante essa observação e de perceber, né, nesse diagnóstico se essa criança ela manifesta os comportamentos em todos os ambientes em que ela participa, no parquinho, em casa, na escola, na creche, no aniversário, então em todos os ambientes, né? A criança não vai escolher ser autista só em casa e não na escola. Então é importante que isso seja observado por todos durante o processo diagnóstico, durante o processo de observação na escola, né? Se quem estiver me escutando aqui for professor, aluno da pedagogia ou se forem alunos de psicologia ou outra área. Mas é importante observar, né, esses marcadores. Outro marcador que a gente consegue observar na criança que tem autismo é a hipersensibilidade, né? A hipersensibilidade sensorial. O que significa em termos práticos? Crianças que têm baixa tolerância a muitos estímulos, por exemplo, estímulos visuais, estímulos táteis, estímulos auditivos. Exemplo, a mãe está ligando o liquidificador em casa e a criança põe a mão nos ouvidos e se desorganiza, ou chora, ou grita, ou começa a emitir as estereotipias motoras, porque a maneira que ela tem de se organizar, ou pula, né? Então, observar o nível de tolerância da criança para o excesso de estímulos é o que a gente chama de hipersensibilidade, né? Hipersensibilidade sensorial. E aí, para isso é necessário fazer, né, uma série de intervenções, e dentre as intervenções nesse sentido, a intervenção de integração sensorial é o que tem sido utilizado com bastante frequência e tem dado resultados, tem surtido, né, resultados baseados em evidências muito contundentes. Tá? Então, e observar se essa criança, ela se desorganiza, por exemplo, quando um som muito alto está sendo emitido no ambiente em que a criança está, se a criança se incomoda com a hipersensibilidade visual, a quantidade, a fotofobia, né? O incômodo que essa criança pode ter com o excesso de luminosidade no ambiente. E também a dificuldade que essa criança pode apresentar em tocar determinadas texturas. Crianças que têm autismo muito corriqueiramente têm dificuldades de andar descalças, né? Então elas optam em estar calçadas, né? E aí outras têm mais facilidade, vai depender muito do nível de hipersensibilidade que essa criança tem. Texturas, crianças que têm dificuldades, por exemplo, para tocar, manusear determinados objetos. Exemplo, aquelas massinhas ou aquelas gosmas que as crianças adoram brincar, aquelas geleias. Então, crianças que têm autismo têm muita dificuldade em tocar naqueles objetos devido à hipersensibilidade tátil. Outra característica a se observar nas crianças com autismo, né? Algumas crianças, outras não têm, mas a grande maioria tem. É a hiperseletividade alimentar. Crianças que apresentam, né, devido à hipersensibilidade, apresentam seletividade alimentar, tem baixa tolerância ao consumo de alguns alimentos, né? Ou crianças que querem ficar consumindo o mesmo ambiente, o mesmo alimento de modo muito intenso e muito frequente por muito tempo. Uma vez eu atendi uma jovem que foi diagnosticada com autismo já aos seus 14 anos, que ela só conseguia comer feijão.
e ela queria comer feijão, somente feijão, e simplesmente ela não aceitava outro alimento. E aí ela ficava um mês comendo feijão. Aí ela trocava, né? Ela substituía o feijão para consumir somente o arroz. E aí ela ficava consumindo só arroz por um bom tempo. Mas misturar os dois para ela já era forte demais, né? Ela já não tinha tolerância para consumir determinados alimentos de forma misturada. Outros pacientes, outros familiares, né, relatam a dificuldade que a criança tem na mastigação de alguns alimentos, como por exemplo carnes, proteínas que são muito mais consistentes. Então a criança mastiga, faz aquele bolo de carne e aí não consegue engolir, né, e acaba colocando para fora. Isso também é um relato muito frequente no consultório que os pais trazem durante a anamnese, tá? Então é importante observar isso também. Outro comportamento que é muito relatado e que faz parte dos critérios diagnósticos, tá, pessoal? É observar o padrão de brincadeira dessa criança, tá? Esse eu acho que é um dos critérios que mais chama a atenção no autismo. Por quê? O que é a brincadeira, gente? A brincadeira é a criança adentrar no mundo funcional e no mundo simbólico. Um exemplo de brincadeira simbólica é a criança pegar esse objeto aqui, que é um grampeador, e fingir que esse grampeador é um avião, ou é um barco, ou é um carrinho. A gente vai dizer que esse tipo de brincadeira é uma brincadeira simbólica. Ou pegar o cabo da vassoura e fingir que é um cavalinho, é um tipo de brincadeira simbólica. Exemplo de brincadeira funcional, né? De brincadeira funcional é pegar um carrinho e brincar de carrinho, fazer o barulho do carrinho, brincar que o carrinho tá batendo em outro carrinho. É a brincadeira funcional, é usar a função específica daquele brinquedo. E aí, crianças com autismo naturalmente apresentam limitação na brincadeira, e isso precisa ser observado. A gente consegue observar isso tanto durante a avaliação clínica com a criança em consultório, quanto os professores relatam na escola também a dificuldade em colocar a criança no grupo de brincadeira. Naturalmente, aquela criança ela vai se isolar e vai ficar manuseando os objetos de modo atípico, de modo diferente. Exemplo, naturalmente, crianças que têm autismo apresentam determinados padrões para manusear os objetos ou se fixam muito para determinadas partes dos objetos, sons que os objetos fazem. Exemplo, você tem ali um piano de brinquedo e a criança que tem autismo natural, em muitos casos, ela pode ficar apertando na mesma tecla várias vezes, incansavelmente. Ou então para ouvir o mesmo som, ou então a criança vai apertar naquele botão que emite a luz para ficar fixamente naquele botão sem usar o brinquedo piano de modo convencional, seja funcional ou simbólico. Então, as crianças que têm autismo, elas acabam apresentando determinados padrões de manuseio dos objetos. E isso é algo que também chama a atenção e que os pais trazem muito nos seus relatos durante a anamnese. Outro exemplo clássico, crianças que adoram abrir e fechar gavetas. Ficam horas abrindo e fechando a gaveta. Ou ficam horas desligando o interruptor, ligando o interruptor lá da energia da casa, do quarto, do ambiente em que está. Ou também uma característica muito específica do manuseio de objetos é pegar as crianças, por exemplo, aqui você tem um lápis que tem uma textura diferente, é uma borracha. É muito comum você ver ou ouvir no relato dos pais que as crianças adoram encostar o objeto no rosto de modo a sentir, né, a textura. É a forma que a criança tem de se relacionar com aquele objeto.
né? É muito comum isso, pegar, por exemplo, talheres, colher de pau é um exemplo clássico, e pegar a colher de pau ou pegar todas as colheres de pau e empilhar, né? Classificar, ordenar por cores ou por textura ou por forma, é muito comum também nós ouvirmos relatos dessa natureza. Então é importante observar o conjunto, né, de comportamentos que são manifestados por aquela criança. E aí, quando a criança chega para você no consultório ou na escola, na sua sala de aula, é importante que você saiba identificar os primeiros sinais, os primeiros comportamentos, para poder, né, dar a devolutiva, no caso do professor, dar a devolutiva para os pais, né? E aí é um momento muito, né, muito peculiar, vamos dizer assim, que os professores enfrentam e que eu escuto também relato de alguns professores, né, que é o medo de falar sobre isso com a família, né? Como chegar com a família e como falar com a família que o filho está apresentando determinados comportamentos, né, sem fechar diagnóstico, porque o professor não fecha diagnóstico, o psicólogo não fecha diagnóstico, nós avaliamos o comportamento, né, e os professores, eles descrevem o comportamento, eles podem descrever o comportamento, por exemplo, para a psicóloga da escola, né, para a psicóloga que tem que está mais próximo, né, da área, por exemplo, de avaliação, que pode inclusive fazer avaliação e assim professor, psicólogo e pais. Esse sempre é o caminho que eu considero ideal, mas a grande maioria das escolas não tem o psicólogo, então é o professor e os pais mesmo que vão ali, através de uma conversa, né, tentar chegar, né, a um entendimento do que pode estar acontecendo. Então, se os alunos de educação, de pedagogia estiverem me escutando e vocês em algum momento passarem por alguma experiência, né, naturalmente vão passar, porque hoje a lei, né, a partir da LDB 9394/96, as crianças, elas são aceitas na escola através da política de inclusão, então não existe negar matrícula a qualquer criança com ou transtorno do desenvolvimento, ou deficiências mais específicas, ou qualquer alteração em seu desenvolvimento. Então, a criança, ela vai chegar na escola. E é algo que eu digo sempre para os meus alunos: se hoje você não tem uma criança neste perfil na escola, na próxima matrícula você naturalmente vai ter. Então, abordar esse assunto de modo direto, sem rodeios, com mais com capacidades e capacitações que esse professor vier a ter, esclarecimentos, é o ideal, porque nós precisamos de uma sociedade esclarecida, né, quanto às deficiências de um modo geral, quanto aos transtornos de um modo geral, para nós podermos, né, para a sociedade poder saber como trabalhar de modo específico, de modo profissional e de modo humano, né, humanizado com estas pessoas que estão naturalmente convivendo conosco, né? Hoje é uma outra realidade. Nós vivemos uma realidade inclusiva, né, para todas as pessoas. E aí, quando, por exemplo, os professores se veem diante de uma situação em que tem que comunicar aos pais, é importante que os professores saibam, tenham esse olhar e saibam ter um manejo adequado de como comunicar esta família e fazer a orientação, porque olhando agora o lado da família, receber qualquer, né, informação que possa ou confirmar aquilo que a família já sabe, mas não quer ver, emocionalmente está ali comprometido, né, ou não quer verbalizar, e isso é muito comum, faz parte do processo, né, de concepção, né, da maternidade, da paternidade, é você ter ali aquele bebê e que você em nenhum momento espera que esse bebê chegue com algum tipo com comportamento diferente, né? Naturalmente o bebê, o ideário do bebê
né, ideal, né, o imaginário do bebê ideal é o que prevalece no momento que você pensa em ter filhos, né? Mas acontece. E aí é importante que os pais sejam acolhidos e entendidos em suas reações, né, em seus comportamentos emocionais diante dessas situações. E aí a escola faz parte desse processo e os professores fazem parte desse processo, né? Então é importante falar em autismo, né, reforçando novamente que hoje é um dia destinado para se falar de autismo, como intermediar, né, esse mecanismo desde da suspeita de que algo está acontecendo com o desenvolvimento do seu filho até fechar um diagnóstico. Então, entre suspeitar e fechar, existem passos largos, né? Existe todo um processo e que o acolhimento à família faz parte desse processo. Porque naturalmente o foco vai ser a criança e vai ser o autismo que porventura essa criança possa ter. Mas os pais precisam também de atendimento, precisam de acolhimento, né? Porque eles vão precisar agora, a partir do momento que se fecha um diagnóstico, é necessário dar o suporte aos pais, o suporte que eles precisam, seja o suporte emocional, quanto o suporte técnico, profissional, né? Municiar esta família de todas as informações possíveis para que diminua o nível, né, de fantasias que se cria em torno de eu tenho um filho autista, né? Hoje, como eu comecei no início do filme, da gravação falando, é um dia de se falar, e que é uma conquista dessa sociedade falar, né? Destinar esse dia para se conversar sobre o autismo. Então é importante falar, né, da família da criança com autismo também. É importante falar nesse acolhimento, né? Então, profissionais que recebem uma criança, eles precisam receber essa família e orientar essa família sobre os próximos passos, sobre o que fazer. A criança foi diagnosticada com TEA, com o transtorno do espectro do autismo. E aí, né? Os pais, naturalmente, quando eles pegam, né, a avaliação, eles ficam, e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? E naturalmente eles querem saber. E o papel do profissional que está ali, seja neuropediatra, né, que é o profissional, é o médico que vai lá e vai carimbar e vai fechar esse diagnóstico, muitas vezes baseado em avaliações feitas pela equipe multiprofissional, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? E aí o neuro e a equipe como um todo precisa orientar essa família sobre quais são os procedimentos naturalmente que essa criança vai percorrer para começar o quanto antes a sua intervenção. Bom, falar em intervenção é falar sobre diagnóstico, porque qualquer intervenção ela vai depender de um bom diagnóstico, de como esse diagnóstico é feito. Eu já recebi crianças no meu consultório, por exemplo, que apresentavam comportamentos autísticos tão claros e evidentes, mas que passavam despercebidos, por exemplo, que passaram por pediatras que não conseguiram dar um desfecho para aquela criança. Isso é real. Por quê? Porque por múltiplas razões. Eu entendo dessa forma, por múltiplas razões, né? Mas que o pediatra, por exemplo, né? O pediatra, a pediatra, é o profissional que vai estar ali com a criança mensalmente, acompanhando o desenvolvimento da criança, né? O ideal seria esse, a criança visitar o pediatra regularmente e este profissional está orientando os pais adequadamente,
né? Se porventura lá na carteirinha da criança, hoje a carteirinha da criança ela é um manual completo para diagnóstico do autismo, por exemplo, né? E isso é fruto de muita luta, né, da comunidade que está atenta, né, quanto a vestir a camisa do autismo, né, os marcadores do desenvolvimento. Então a criança ela precisa alcançar os marcadores do desenvolvimento, né? Então, se com 1 ano a criança ela não está falando, ela já está com atraso do desenvolvimento. Então, não adianta, por exemplo, dizer, o meu marido com 2 anos não falava, veio falar com 3 e o filho puxou para o pai, que puxou para a avó, que puxou para a tataravó. Gente, isso é atrasar o diagnóstico. Como eu falei no início, a criança está com atraso de fala, vamos entrar com intervenção para verificar, para avaliar, né, o porquê da criança não estar falando com 1 ano e meio. Já está com atraso de fala, né? Então, os profissionais, eles dispõem hoje de um instrumental amplo que podem estar e devem estar na mesa do profissional que vai ali receber aquela criança. Um exemplo é a escala MCHAT, ou, né, que é uma escala de rastreio que pode ser utilizado, que deve ser utilizado pelo profissional pediatra durante a consulta com a criança, né? E aí, dentre essas, existem outros instrumentos que devem ser usados durante o diagnóstico, para fazer o diagnóstico correto com a criança. Então, é importante que os profissionais, eles se abram, né, para o mundo da avaliação, para que vá além daquela avaliação clínica somente ali restrita dentro do consultório. Então, é preciso ter uma avaliação comportamental dessa criança, né? Então, é importante que os encaminhamentos sejam dados o quanto antes pelos profissionais que estão atendendo aquela criança. E é muito comum eu escutar no consultório crianças chegando para avaliar com 2 anos e que passaram por N profissionais anteriormente e nenhum deles pôde ou quis ou de modo satisfatório alertou aquela família para possíveis manifestações de comportamento do TEA. E isso acabou impedindo, né, aquela família de buscar intervenção precoce, né? Então, a intervenção precoce, pessoal, é o que de melhor irá trazer desenvolvimento e impactos positivos no desenvolvimento da criança que está com atrasos do desenvolvimento ou que já apresenta comportamentos tipificados pelo TEA, né? Pelo transtorno do espectro do autismo. Então, quanto mais cedo esta criança entrar em intervenção, pessoal, mais cedo e mais eficaz esse cérebro vai ser estimulado e vai responder de modo mais adequado, vai conseguir, né, desenvolver, gente. Então, essa criança ela precisa entrar cedo na intervenção. Não espere para levar o filho na esperança de que aquele comportamento pode surgir do nada. Vamos entrar com as intervenções de forma precoce. Não aguarde a criança fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje em dia, gente, a ciência permite que haja intervenção precoce, né? Chegar no consultório com 10 anos, com 15 anos, já não deve fazer mais parte da nossa realidade. Porque hoje nós possuímos recursos, né, para trabalhar precocemente com essa criança que está apresentando atraso. Então, procure a rede
de serviço público, por exemplo. Se você não pode, né, a grande maioria das pessoas não pode buscar um atendimento particular, mas busque, informe você que está vendo esse vídeo e que de repente tem um vizinho, tem uma criança próxima a você que apresenta esses comportamentos que eu estou falando, que eu estou narrando aqui. Alerta, orienta dentro daquilo que tu podes orientar. Sensibiliza aquela família. Como eu falei, naturalmente, a grande maioria dos pais vai se fechar, vai fechar os olhos, porque a ideia de ter um filho com autismo ainda assusta, né? Ainda assusta. Mas nós precisamos quebrar essas barreiras e informar, né, das possibilidades de intervenção e prognóstico positivo se quanto mais essa criança entrar para intervenção precoce, melhor o prognóstico. O que é o prognóstico, gente? Prognóstico é o que se aguarda lá no futuro, né? O que se espera do diagnóstico de autismo, por exemplo. Se uma criança entra precocemente na intervenção, o prognóstico é muito positivo para aquela criança, tá? Porque o cérebro está ali em pleno desenvolvimento, né? Quanto mais cedo, mais precoce for, melhor para aquele cérebro ser estimulado e aquele comportamento de alguma maneira ser, né, implementado ou corrigido. E aí existe, como eu falei, existem N possibilidades de se trabalhar com a criança com autismo. Então, é importante se fazer um diagnóstico de modo correto. Vamos fazer e vamos entender que o primeiro passo é você fazer um diagnóstico correto, para que todos os atos subsequentes sejam baseados em um diagnóstico correto, tá? Mas se você percebe que o seu filho está com atraso de desenvolvimento, se o seu aluno está apresentando um comportamento diferenciado dos demais alunos, né? Se o seu paciente, se o seu irmão, se o seu primo, enfim, a criança que está ali com você tem comportamentos atípicos, comportamentos diferentes, vamos investigar e vamos avaliar, porque hoje existem recursos avaliativos para isso. Então hoje, dia 2 de abril, estarmos falando de autismo, né? Estarmos falando sobre esse tema de modo tão claro, tão baseado hoje em uma ciência que avança cada vez mais para esclarecer o TEA, para implementar, né, terapêuticas adequadas à intervenção da criança com TEA. Isso é muito, muito bom, né? Então, nós esperamos que a cada ano nós tenhamos, a cada momento nós tenhamos avanços cada vez mais consistentes, né, na ciência, para conseguirmos entender todo o ciclo, né, desde o surgimento até o desenvolvimento de uma pessoa que tem TEA. Porque é uma pessoa, não é um diagnóstico, não é um CID, é uma pessoa. É uma pessoa que merece, que precisa, né, de acompanhamento, de entendermos como aquele desenvolvimento acontece. E também, paralelamente, acompanhando aquela família que necessita também de cuidado, necessita de intervenção, necessita de suporte adequado, né? Para poder ser a família. Eu costumo dizer que, tirando, né, os profissionais que estão atendendo aquela criança ali no consultório, durante as terapias, né, a família é o grande foco potencial de desenvolvimento da criança. E a escola também, né? Então, é na escola, na família e na terapia e na sociedade
que essa criança ela vai se desenvolver, e ela se desenvolve. Então é importante implementar terapêuticas adequadas, né, para cada criança. É muito comum hoje chegar para nós psicólogos, né, naturalmente os neuropediatras eles encaminham já diagnóstico fechado e estão lá como sugestão terapêutica o método ABA, né? Evidentemente que o método ABA vem sendo usado e utilizado com resultados baseados em evidências muito consistentes, né, para o trabalho de crianças com autismo. Entretanto, é importante eu falar que nem toda criança com autismo se adapta ao método ABA, tá? Se adapta. E é importante observar qual o melhor método para se trabalhar com aquela criança. E existem N métodos hoje para se trabalhar com a criança que tem TEA, tá? O que pode ser bom para uma criança pode não ser para outra. O ABA pode ser bom para o João, mas pode não ser bom para o Pedro. Exemplo, tá? Tô falando nomes aleatórios. Mas tem-se que se fazer a avaliação do comportamento daquela criança para saber se aquela criança ela vai se adequar ao comportamento, à intervenção, ao método de intervenção adequado. Então é importante observar e, mais importante ainda, né, a equipe multidisciplinar está em harmonia, estar em comunicação sobre qual melhor terapêutica, qual melhor tratamento, método que aquela criança está manifestando resultados mais positivos. Então é importante ver o antes, a intervenção e o depois. Sempre isso, fazer a avaliação anteriormente, verificar qual a melhor intervenção, aplicar a intervenção e ver o pós. E ver se houve mudança, se houve modificação de comportamento. Né? Então vamos imaginar que o meu amiguinho, vou falar novamente o outro nome, o Henrique, ele tem ali um autismo moderado e que ele, por exemplo, não consiga na sala de aula ficar muito tempo sentado, né? Vamos imaginar que de repente essa criança, além do autismo, ela pode ter ali acoplado ao diagnóstico do autismo um TDAH, que faz com que a criança ela fique mais agitada na sala de aula e nos ambientes em que ela está. E aí o método ABA pode ser eficaz, por exemplo, para melhorar, né, este comportamento de manter-se sentado. Tá? Mas pode ser que não funcione com outra criança. Então é o que eu estou falando. É importante observar, né, a criança nas suas especificidades e nas suas peculiaridades, para entender se é aquela criança que tem autismo, ela vai ser beneficiada por aquele método implementado, né, por outras crianças, por exemplo. Mas em suma, de modo geral, falar de autismo hoje, estar aqui falando de autismo hoje nesse canal que eu criei, né, como uma maneira de adaptação também ao mundo da pandemia, né, que foi a forma que eu tive de dar as minhas aulas para os meus alunos e que eu acabei mantendo o canal para que eu pudesse ter esses momentos como hoje. É uma satisfação muito grande estar aqui falando de autismo, né, aqui nesse canal, e eu espero que esse momento e esse bate-papo aqui, eu não vou chamar de aula, eu vou chamar de bate-papo, né, aqui no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, né, eu espero que esse vídeo ele alcance muitas pessoas e que as pessoas de repente possam trocar algumas ideias comigo no canal e a gente poder conversar e ampliar melhor esse assunto que é o autismo, né? Que é o transtorno do espectro do autismo, que merece ser muito, muito, muito debatido e esse debate ser ampliado, né, para a sociedade de modo geral, para que cada vez mais possamos, né, falar de autismo com mais esclarecimento, entender o autismo com maior esclarecimento, né, com mais clareza, com mais fluidez, né, para que nós
possamos interagir com as pessoas que têm diagnóstico do autismo de modo cada vez mais natural, né? Deixando de lado as nossas fantasias, né? Deixando as fantasias de lado sobre o transtorno do espectro do autismo, assim como o preconceito e a discriminação. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, que eu ainda não sei qual mas será certamente sobre um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Que eu tenho maior intimidade, e será um prazer compartilhar com vocês um próximo vídeo, tá bom? Então, viva 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, gente. Um abraço para vocês, tchau, tchau.